Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polaridade das moléculas. Lembrando que para acompanhar essa aula, se você ainda tem alguma dúvida, é importante assistir primeiro a aula de geometria molecular, tá bom? Então vamos lá pessoal, polaridade das moléculas. Para entender a polaridade das moléculas, a gente precisa entender um conceito bem especial, que é o conceito de eletronegatividade. Esse conceito a gente aprendeu lá quando falou de ligações químicas, e ele é muito importante para entender agora o conceito de polaridade da ligação e polaridade molecular. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem em atrair elétrons dentro de uma ligação química. O conceito de eletronegatividade é aplicado dentro de uma ligação. Quais são os principais tópicos de eletronegatividade? Quanto menor é o átomo, ou seja, quanto menor é o seu raio, maior é a sua eletronegatividade. Tem que pensar que quanto menor é o meu átomo, menor é o seu raio, mais próximo é o núcleo da camada de valência, que é a última camada. Então, maior é a capacidade do meu núcleo atômico em atrair elétrons. Se ele consegue atrair bem os seus elétrons, ele também tem uma capacidade de atrair os elétrons dentro de uma ligação. Os elétrons estão sendo compartilhados com ele. Essa propriedade não é considerada para gases nobres porque a gente está falando de uma propriedade dentro de uma ligação química. E gases nobres, eles não precisam se ligar para existir na natureza, não é que eles não se liguem, a gente consegue ainda alguns compostos, principalmente com xenônio e flúor, mas em sua maioria, os gases nobres, eles não fazem ligações. E o elemento mais eletronegativo é o flúor. O flúor é o mais eletronegativo porque é um elemento bem pequeno e ele tem uma forte atração nuclear. O seu núcleo consegue exercer uma carga, uma força bem presente com os seus elétrons. Tudo bem? É só lembrar que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, quanto mais próximo ao flúor, mais eletronegativo é o meu elemento. Quanto mais distante do flúor, menos eletronegativo é o meu elemento. Ok? E aí vamos para o conceito de polaridade da ligação. Repara nessa minha estrutura, nessa minha linha que eu começo com a polaridade mais fraca, menor polaridade, dentro de uma ligação covalente apolar, e a maior polaridade eu tenho quando eu tenho uma ligação iônica. E no meio termo eu tenho uma ligação covalente polar. Quanto maior é a diferença de eletronegatividade entre os meus átomos presentes na ligação, mais polar é a minha ligação. Então, quando eu tenho elementos que têm uma diferença de eletronegatividade muito grande, eu tenho uma ligação considerada iônica. Por que é uma ligação iônica? Lembra que a ligação iônica é transferência de elétrons? Um átomo é tão mais eletronegativo que o outro que atrai completamente o elétron da ligação. Ou seja, perde um elemento, um átomo, perde elétron e o outro ganha. Seria o máximo, seria a minha ligação iônica. A gente vai trabalhar aqui com uma ligação também com diferença de eletronegatividade, mas não uma diferença tão exacerbada, não uma diferença tão grande. A gente vai falar especificamente de moléculas, então a gente vai falar de ligação covalente. Então, na ligação covalente eu tenho dois tipos, a ligação covalente apolar e a ligação diferente, que é a ligação covalente polar. Qual é a diferença entre elas? A minha ligação covalente polar é uma ligação covalente em que existe diferença de eletronegatividade entre os elementos participantes da ligação. Se tem diferença de eletronegatividade, é porque eu tenho elementos diferentes na minha ligação. Repara que aqui eu não vou entrar em detalhes se a minha polaridade
é alta, se minha polaridade é baixa, qual é o valor dessa polaridade. Eu quero saber se existe ou não polaridade. Então, qualquer diferença de eletronegatividade, mesmo que pequena, vai caracterizar uma ligação covalente polar. Se eu não tenho diferença de eletronegatividade, eu vou caracterizar uma ligação covalente apolar. Para ser uma ligação covalente apolar, é uma ligação que ocorre entre elementos iguais, porque a eletronegatividade é própria de cada elemento químico. Então, se eu tenho dois átomos do mesmo elemento ligados, eu não tenho diferença de eletronegatividade. Por isso que eu tenho uma ligação covalente apolar. Se eu tenho elementos diferentes, eu tenho diferentes eletronegatividades. Então, eu tenho uma ligação covalente polar. Tudo bem? Diferença entre polar e apolar na ligação. Se eu tenho uma ligação entre elementos diferentes, eu tenho uma ligação polar. Se eu tenho uma ligação entre elementos iguais, eu tenho uma ligação apolar. Essa imagem que vocês estão vendo no slide é uma diferença, é uma relação, na verdade, que mostra a densidade eletrônica, onde eu tenho a maior quantidade de elétrons, onde eu tenho menos. A parte vermelha é onde eu tenho uma maior quantidade de elétrons. Então, eu tenho uma maior concentração eletrônica, eu tenho o meu polo negativo. A parte azul é onde eu tenho uma menor concentração de elétrons, então é o meu polo positivo. Por que essa relação entre positivo e negativo? A gente sabe que elétron é carga negativa. Então, onde a região em que eu tenho uma maior concentração de carga negativa, eu tenho um polo negativo. Na região que eu tenho uma menor concentração de elétrons, uma menor concentração de carga negativa, eu tenho o meu polo positivo. Por isso que eu tenho essa relação entre polos, por isso que a ligação é polar. Eu tenho dois polos, um negativo e um positivo. Nesse caso, eu tenho a parte vermelha mostrando o meu polo negativo, onde eu tenho uma maior concentração eletrônica, e a parte azul, o meu polo positivo. Por que na imagem apolar eu não tenho uma região azul, uma região vermelha? Porque eu não tenho uma concentração de elétrons de um lado ou de outro. Eu não tenho essa determinação porque os meus elementos são iguais. Então, eu não tenho diferença de eletronegatividade. Por isso, a minha ligação é apolar. Ok? Vamos falar mais especificamente da ligação covalente polar. Nesse slide, eu trago o exemplo da molécula do ácido clorídrico, do HCl. Tem um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de cloro. Repara que aqui eu tenho no hidrogênio esse símbolo aqui, que representa que é um momento dipolar positivo, e esse aqui, no cloro, representa o meu momento dipolar negativo, porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Repara que eu tenho essa seta vermelha aqui em cima. Essa seta é o meu vetor. O meu vetor vai apontar sempre para a direção negativa. Então, o meu vetor vai do polo positivo em direção ao polo negativo dentro da minha ligação, tá? Entendido polaridade na ligação, se não ficou claro, você volta o vídeo para isso ficar bem claro na sua mente, porque esse é um conceito muito importante para a gente entender a polaridade das moléculas. E aí, só para ficar claro, a gente precisa de dois conceitos para entender a polaridade das moléculas. Polaridade da ligação e geometria molecular. De novo, se geometria molecular não é claro para você, vai lá no vídeo sobre geometria molecular para você entender bem esse conceito, porque ele vai ser aplicado aqui, tá bom? Então, focando no slide, quando você tem moléculas diatômicas, são aquelas moléculas que possuem dois átomos, ok? Então, a polaridade da molécula diatômica é igual à polaridade da sua ligação. Porque se você tem uma molécula formada por dois átomos, você tem uma única ligação entre esses átomos, que pode ser uma ligação
simples, que pode ser uma ligação dupla, que pode ser uma ligação tripla. Mas, de qualquer maneira, é só uma nuvem de ligação, uma concentração de elétrons, né? Uma única ligação covalente. Então, a polaridade dessa ligação vai determinar a polaridade da minha molécula. Repara nos meus exemplos aqui. Eu tenho HF, que é o ácido fluorídrico, tenho elementos diferentes. Portanto, a minha ligação é uma ligação covalente polar. Nesse caso do HF, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, o vetor vai em direção ao flúor. Ele é o elemento mais eletronegativo, então ele é o polo negativo, o hidrogênio é o polo positivo. Portanto, eu tenho uma ligação polar. Como é uma molécula diatômica, a minha molécula também é uma molécula polar. Nesse caso aqui, do N, tá N1 e N2 por conta do programa em que eu fiz a molécula, mas é tudo nitrogênio, tá? Então, tem um átomo de nitrogênio aqui e um átomo de nitrogênio aqui. Aqui é a molécula do N2. E a molécula do N2 é formada por uma ligação covalente tripla. Essa minha ligação é uma ligação covalente apolar. Por que apolar? Porque não tem polos, né? Os meus elementos não são átomos do mesmo elemento, então eu não tenho diferença de eletronegatividade. Se eu não tenho diferença de eletronegatividade, eu não tenho polos. Portanto, aqui eu tenho uma ligação covalente apolar, logo eu tenho uma molécula apolar. Tudo bem? Então, quando eu tenho moléculas diatômicas, a polaridade da ligação determina a polaridade da molécula. É isso, só para a gente ficar claro, polar e apolar. E quando eu não tenho moléculas diatômicas, eu posso ter moléculas com 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos e por aí vai. Quando eu não tenho moléculas diatômicas, eu tenho que olhar além da polaridade da ligação. Eu tenho que olhar, como eu já disse, a polaridade da ligação e a geometria molecular. E aí vamos para essa relação com a minha geometria. Se a molécula é simétrica e eu tenho os meus dipolos se cancelando, a minha molécula é apolar. Quando os dipolos da ligação se cancelam, eu tenho uma ligação apolar. Quando os meus dipolos não se cancelam, eu tenho o que a gente chama de vetor resultante. Se eu tenho um vetor resultante, a minha molécula é apolar. Isso vai ficar mais claro com os exemplos. Então, aí tem uma tabela com vários exemplos de ligação e as suas geometrias. Vamos caso por caso. Primeiro, H2, gás hidrogênio. É uma molécula diatômica, né? Só tem 2 átomos. Logo, a polaridade da ligação é a polaridade da molécula. Se são 2 átomos do mesmo elemento, não tem diferença de eletronegatividade, ligação apolar, molécula apolar. HF. HF, eu tenho uma ligação entre elementos diferentes. Portanto, eu tenho uma ligação polar. Portanto, a minha molécula também é polar. Ok? Gás carbônico. Vamos reparar o seguinte. A ligação oxigênio-carbono, e aí agora eu estou analisando a ligação. A ligação oxigênio-carbono é uma ligação polar, porque o oxigênio é diferente do carbono, tem elementos diferentes, um vai ser mais eletronegativo que o outro. Repara aqui que eu tenho as setinhas, que são os meus vetores indicando quem é o polo negativo. Então, aqui eu tenho um vetor apontando para um oxigênio e no extremo oposto eu tenho outro vetor apontando para o outro oxigênio, certo? Então, os vetores apontam para direções opostas. Esses vetores se cancelam, porque um está oposto ao outro, tá? Eles têm a mesma força, porque são 2 elementos iguais nas extremidades. São 2 oxigênios que
possuem a mesma eletronegatividade. Então, eles vão atrair os elétrons com a mesma intensidade. Então, esses dois átomos possuem a mesma força. Então, os vetores são vetores iguais, indo em sentidos opostos, certo? Esses vetores se cancelam. Então, a minha molécula é apolar. Ok? Já aqui no HCN, que é o ácido cianídrico, eu tenho hidrogênio, carbono e nitrogênio. A ligação hidrogênio-carbono é uma ligação polar. A ligação carbono-nitrogênio também é uma ligação polar. Tenho duas ligações polares. E nesse caso do HCN, eu tenho o carbono, que é mais eletronegativo que o hidrogênio, e o nitrogênio, que é o mais eletronegativo de todos eles. Portanto, está reparando essa seta aqui embaixo? É o que eu chamo de vetor resultante. Todos os vetores da ligação apontam para o mesmo lado, para o mesmo sentido. Então, eu tenho um vetor aqui resultante. Tá vendo essa simbologia aqui? Indica que o vetor resultante é diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque esse vetor existe. Então, a minha molécula ela é polar. Os meus vetores, os meus momentos dipolares não se cancelam. Na verdade, eles formam um resultante. Repara que as duas geometrias são geometrias lineares. Na primeira, devido à geometria linear, os dipolos se anulam. Então, a minha molécula é apolar. Aqui no HCN, também é uma geometria linear, mas os meus dipolos não se anulam. Então, é uma molécula polar. Vamos reparar aqui, água. Água possui a geometria angular. Na geometria angular, os meus momentos dipolares não vão se anular. Por quê? Repara aqui. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. O oxigênio é o mais polar entre eles, não é? Ele é o mais eletronegativo entre eles, na verdade. Então, ele vai ser o meu polo negativo. Eu tenho dois vetores que apontam na direção do oxigênio, mas de maneira angulada, e vão formar um vetor resultante. Portanto, eu tenho uma molécula polar, porque eu tenho um vetor resultante. Os meus vetores da ligação não se anulam. Importante a gente saber que na geometria angular eu terei moléculas polares, porque os vetores não vão se anular, ok? Devido à própria geometria, eles não se encontram ou eles não são opostos. Você tem sempre a formação de um ângulo que vai formar um resultante. Amônia, NH3, geometria piramidal. Aqui na geometria piramidal, o que eu tenho? 3 ligantes e o par de elétron livre aqui em cima. Repara a polaridade das ligações. São 3 ligações polares que apontam em direção ao nitrogênio, mas elas não se anulam. Porque lembra que na piramidal você não tem um triângulo perfeito com cada átomo nas extremidades. Você tem o quê? A base de uma pirâmide. Então, esses vetores vêm de baixo para cima e eles se encontram formando um vetor resultante. Por isso que esses momentos não se anulam. Então, você tem aqui também uma molécula polar. Tetracloreto de carbono, que é o CH4. Na verdade, é o gás metano, né, que a gente fala. Aqui eu tenho um probleminha, ó. Na verdade, eu tenho aqui o tetracloreto de carbono, mas aqui na imagem está CH4. Não é CH4, é CCl4. Aqui em cima eu tenho o tetracloreto de carbono, CCl4, e aqui embaixo eu tenho o metano, CH4, tá?
Tem que editar essa parte. Então, vamos lá. CCl4 são 4 átomos de cloro do mesmo elemento ligados ao carbono. Cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, você vai ter 4 vetores indo na direção do carbono para o cloro. Aqui, o que eu tenho? Esses 4 vetores, eles vão se anular, se cancelar devido à minha geometria. Então, eu tenho uma molécula apolar. Já no CH4, os vetores não estão indo para essa extremidade, tá vendo? Eles vão em direção ao centro, porque o carbono é o mais eletronegativo. Mesmo assim, esses vetores se encontram e se anulam. Por isso, a minha molécula também é apolar. Tá? Parece muita coisa, parece muito complexo, mas tem um simulador que vai ajudar a gente a visualizar melhor essa questão dos vetores. Tá? Não desista ainda não. Que, inclusive, é essa simulação aqui que a gente vai ver. Tá? Então, vamos lá. Aqui botei a minha molécula simples, tá? HF, uma molécula diatômica, 2 elementos, e vamos entender a polaridade. Aqui, olha, eu posso botar o vetor da ligação, tá vendo? O meu vetor vai na direção do flúor, porque ele é o elemento mais eletronegativo. E aí eu tenho o dipolo aqui da molécula. O dipolo da molécula é na mesma direção do que o dipolo da ligação, porque eu só tenho uma ligação e a minha polaridade vai no sentido do flúor. Ele é o polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo. Aqui é interessante porque eu consigo ver isso aqui, ó, que é a densidade da minha estrutura, onde eu tenho a maior concentração de elétrons. É por isso que eu tenho uma polaridade. Então, aqui no flúor eu tenho o polo negativo e no hidrogênio eu tenho o polo positivo. Tá? E o meu vetor vai apontar na direção do polo negativo. Vamos para outras moléculas aqui. Água, ó, já está na minha densidade, meu potencial eletrônico. Hidrogênio com meu átomo de oxigênio aqui no centro. Repara que se eu coloco os vetores, deixa eu tirar aqui, eu coloco os meus vetores, eles vão em direção ao oxigênio, resultando, né, em um vetor aqui em cima. Tá? Quando eu tenho um vetor resultante, eu tenho uma molécula polar. Se eu coloco a densidade, né, a densidade eletrônica, eu reparo que eu tenho os polos positivos na região de baixo e o polo negativo aqui na região de cima. Logo, a minha molécula é polar. Eu tenho o polo positivo e o polo negativo. Se eu coloco aqui o BF3, deixa eu botar aqui para ficar mais claro. Esse aqui, BH3. Repara que eu tenho o boro e 3 átomos de hidrogênio. Essa minha estrutura aqui de geometria é uma geometria trigonal. Então, eu vou colocar aqui a polaridade da ligação e aí vem a polaridade da molécula. Repara que não criou uma polaridade da molécula? Por que não criou uma polaridade da molécula? Porque aqui os vetores estão indo na direção dos hidrogênios, eles estão espaçados da mesma forma, eles têm o mesmo ângulo de espaçamento entre eles. Então, os meus vetores eles vão se anular. Se eles se anulam, eu não tenho polaridade na minha molécula. Repara aqui o potencial. Tá vendo que eu não tenho uma região muito azul e uma região muito vermelha? Essas regiões não são claras. Então, a minha estrutura aqui é uma molécula apolar. Mesma coisa para o BF3. Deixa eu botar aqui. Mesma coisa para o BF3. Polaridade das ligações, mas eu não tenho um dipolo resultante, porque devido à sua geometria, a polaridade das ligações elas vão se anular. Então, eu não tenho um dipolo claro, eu não tenho o meu dipolo negativo com o meu dipolo positivo. Todos eles vão se anular. Então, a minha molécula é uma molécula apolar. Se eu coloco aqui agora, essa é a minha estrutura aqui, do meu formaldeído. Carbono, hidrogênio e oxigênio.
também é uma estrutura trigonal. Mas repara que eu tenho um vetor resultante. Por que eu tenho o meu vetor resultante? Porque eu tenho os vetores da ligação e aqui o meu vetor carbono-oxigênio. Aqui eu vou ter o meu vetor resultante. Se eu faço o meu potencial, olha, de concentração de elétrons, olha como eu tenho uma carga negativa concentrada no oxigênio. Por isso que eu tenho, então, uma molécula polar. Vou usar um exemplo aqui de uma tetraédrica. Repara aqui, ó, CF4. Olha a minha nuvem aqui de densidade eletrônica. Tá vendo que ela tem esse tom meio cinza? Por quê? Porque todos os meus vetores se anulam. Logo, eu não tenho um vetor resultante, a minha molécula é apolar. Eu coloco aqui. F4 também. Esse aqui já é o F4. HCN, que foi o exemplo que a gente usou lá também, nos slides. Repara aqui, olha, a quantidade, a densidade eletrônica, né, uma carga negativa mais concentrada no nitrogênio. Portanto, aqui eu tenho uma molécula polar, que eu consigo determinar claramente os seus polos. Tudo bem, pessoal? Depois, se vocês quiserem baixar aqui, você tem várias moléculas para você poder dar uma olhada. Aqui você pode criar moléculas aleatórias, tá? Com o modelo. O simulador é bem legal. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, visto o simulador, vamos voltar aqui para o nosso exercício, né? Para a gente praticar essa teoria que a gente viu nesse slide. Pode parecer um vídeo longo, pode parecer muita coisa, mas na verdade eu só reforcei aquele mesmo conceito. Então, não fica muito preocupado se você não pegou tudo. Vê o vídeo de novo, dá uma olhada, pega a parte que você não entendeu, vai para repetir, para que esse conceito fique bem claro na sua mente, tá? E aí, vamos lá. Essa teoria, esse exercício aqui. Dióxido de carbono possui molécula apolar, apesar de suas ligações carbono-oxigênio serem polarizadas. Por que isso acontece? Porque a geometria da molécula é linear, porque as ligações ocorrem entre ametais, porque a molécula apresenta dipolo, porque as ligações ocorrem entre átomos de elementos diferentes, ou porque as ligações entre átomos, ou pelas ligações serem de natureza eletrostática. Quem é o CO2? CO2 é o dióxido de carbono, o gás carbônico está aí, olha, nessa imagem. Carbono ligado a 2 oxigênios. Eu tenho os polos negativos concentrados na extremidade e o meu polo positivo no centro. Mas os meus vetores, ó, repara que eles estão indo para lados opostos, eles vão se anular. Eu não tenho vetor resultante. E por que eles se anulam? Porque a geometria favorece essa anulação. Porque a minha molécula tem uma geometria linear. A geometria linear faz com que os meus vetores se anulem, tá? Por isso que mesmo tendo ligações polares, a minha molécula é apolar. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês a entender o conceito de geometria molecular. Espero que tenha ficado claro. Vocês podem me achar pelo Instagram ou pelo meu e-mail, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem tentar entrar em contato, que aí eu tento responder o máximo possível, tá? Então, obrigada e até o próximo vídeo.